você também que está nos assistindo pela internet, você também pode fazer isso, pode continuar fazendo, mas nós vamos aproveitar esses últimos minutos que nós temos aqui. Quem é que me dá 18 minutos? Amém? Glória a Deus. É os 18 que eu tenho. Você, né? Não é graça que você está me concedendo, mas faltam 18 minutos para as 10, né? Então, 18 minutos eu tenho aqui no nome de Jesus. Amém? Quem está pronto aí, feliz para receber uma palavra de Deus? Abra sua Bíblia então em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 20. O tema da mensagem de hoje é o preço do favor. Você viu que eu falei até com a semelhança, né? Favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vamos ler aqui. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pai, obrigado por essa palavra, ela é viva, eficaz e poderosa. Graças nós te damos por sua fidelidade. Cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui nesse lugar. E desde a hora, ó Pai, que começamos, desde o momento que os louvores foram entoados, nós temos a convicção e a certeza que o seu agir é sobre esse lugar e sobre essa igreja. Pai, no nome de Jesus, nos dê entendimento, nos abençoe aqui com essa palavra e que nós possamos sair daqui alimentados, renovados no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Como eu disse para vocês, nós estamos no ano do favor. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado se ela sabe que ela está no ano do favor. Você está sabendo? Sempre tem um desavisado, irmão. A gente sempre tem uns desligados. Você sabe assim, ano do favor, que dia que isso aconteceu? Foi quando? Mas nós já estamos, né, falando sobre isso. E quem estava aqui no domingo passado? É agora que a gente descobre quem está vindo na igreja. Quem estava aqui no domingo passado em um dos horários? Eu quero crer que os irmãos que não levantaram a mão, eles só não querem participar da pesquisa, né? Porque foi mais ou menos uns 10% só do público presente que levantaram a mão. Os irmãos estavam viajando, alguma coisa assim, só para poder ficar sabendo. A gente começou no domingo passado, o pastor Renan pregou uma palavra poderosa, irmão. Se você ainda não assistiu, pega o link para assistir. É uma palavra que fala sobre a gente arrumar a casa. Começou assim, porque antes do favor, a gente precisa organizar algumas coisas na nossa vida. O poder de Deus não opera na desorganização. Amém? Quando Deus encontrou a terra num caos, antes ele organizou tudo para depois colocar o homem para viver nesse lugar. Então Deus também é alguém de processos e é alguém também organizado. Amém? Glória a Deus. Então nós começamos o ano dessa maneira. Foi uma palavra que sacudiu nossas vidas. Quem estava aqui sabe, irmãos, na minha opinião, foi assim, uma das melhores mensagens que eu ouvi nos últimos tempos. Quem concorda comigo? Glória a Deus, já coloquei lá no meu top 3. É assim, né? Eu ia falar 5, mas 5 não dá não, né? Eu tenho sido as 3 melhores mensagens que eu já escutei na minha vida. Então, pega o link para você assistir. Porque uma coisa é certa, Deus tem um poder suficiente para fazer nesse mês de janeiro aquilo que não aconteceu nos últimos 10 anos. Deus tem poder suficiente para poder, com uma palavra, mudar completamente a sua vida. Há um poder de Deus para fazer, irmãos, aquilo que parece ser impossível. Deus pode fazer isso. Quantos estão crendo nisso? Amém? Porém, a gente precisa arrumar tudo, né? Irmão, quem aqui tem uma satisfação quando está com a casa toda arrumada? As irmãs aqui na hora, é que a gente atrapalha, né, os vasos, a ficar tudo. Dá uma segurada aí. A Carol, é verdade, você dá uma segurada aí. Dá uma satisfação, né, a gente
ter a nossa casa toda arrumada, ver tudo organizado. Você foi lá e comprou aquela vela aromática, aleluia, né? E colocou lá, e aquele cheiro maravilhoso, dá uma alegria, irmãos. Só que a gente vive, né? E não tem como manter tudo arrumado em todo tempo. E a gente desarruma para depois arrumar novamente. Não é assim? Tem muita gente que já está vindo aqui, irmãos, com a vida assim maravilhosa. Tem gente aqui que está num procedimento forte, discipulado forte com o irmão Jairo. Quem está com essa intimidade aí com o irmão Jairo? Aleluia. Você sabe que você emagreceu por causa desse remédio? Tá aí disfarçando, levantando a mão, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do irmão Jairo. Poderoso. É caro, mas vai valer a pena. Aleluia. Se você economizar, vai dar tudo. Não fica comprando esse negócio falso, não. Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, tá? É bom falar isso, que tem uns irmãos. Deus não opera em nada que é falso, hein, irmão? Você vem com essas propostas aí, oferecendo um valor pela metade do preço, você vai falar: arreda-te, Satanás. Tá? Tem muito crente que gosta de levar vantagem nas coisas. Já comecei pregando, hein? Então, no nome de Jesus, não vai fazer isso não. Então, é muito importante a gente começar o ano ajeitando todas as coisas. O próprio texto diz aqui que nós precisamos glorificar a Deus no nosso próprio corpo. A minha pergunta é: se alguém olhar para você, não olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada em você, parece que está glorificando a Deus? Não olha para a pessoa do lado, gente, é você. Parece que está glorificando a Deus? A casa está arrumada, está tudo ajeitado aí? Sim ou não? Gente, esse silêncio que significa o quê? O quê? É um não constrangido, né? Minha mãe, quando eu perguntava alguma coisa para ela se eu podia, se ela ficasse em silêncio, eu entendia que era não. Então eu vou entender que, né? Porém, nós estamos nesse início de ano no favor. Só que o favor de Deus não vai acontecer se você não estiver disposto a pagar um preço. Porque favor é diferente de graça. Graça é o ato de Deus nos dar aquilo que a gente não merece. Isso é a graça de Deus. Mas o favor de Deus é a colaboração para um propósito. Deus vai te favorecer se você estiver dentro do propósito. Então eu preciso entender que favor tem um preço. Porque às vezes a gente fica super feliz em receber as palavras de favor, que você vai prosperar, a gente está, aleluia, glória a Deus, roda no poder e tudo, fica feliz, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Porém, irmãos, a gente vive uma vida que é real, a gente não vive uma fantasia. Você sabe os boletos que você tem para pagar? Aleluia. Inclusive dia 10 tem um esporte. Dia 10 está chegando. É que dia, gente, dia 10? É sábado? Aí ganhou 2 dias. De sábado o vencimento passou para segunda-feira. Deus é bom, tá vendo? Glória a Deus. Aí ganhou 2 dias, mais 2 dias para um milagre. Aleluia. Se Deus não fizer até sábado, a gente sabe que até segunda-feira vai acontecer alguma coisa. No nome de Jesus. A gente quer desesperadamente viver o favor de Deus. Porém, o favor de Deus não vai vir sem a gente pagar um preço. E normalmente quando a gente fala em pagar preço, a gente sempre olha essa palavra preço numa medida monetária. Mas só que pagar preço nem sempre é envolvido dinheiro. Porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele pagou um alto preço. E essa palavra preço, na Bíblia, ela também tem um sentido de honra. Quando eu estou falando que existe um preço do favor, eu estou dizendo que existe um nível de honra dada a Deus que vai te favorecer. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que só faz aquilo que ele já sabe que tem que fazer. E a palavra do Senhor chama isso de um servo inútil. Porque se você só faz o que você sabe que você tem que fazer, você está igual a todo mundo.
ou a maioria das pessoas. Mas as pessoas que experimentaram um favor, elas se destacaram pelo nível de honra que elas entregaram a Deus. Elas se destacaram porque elas foram além da obediência. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo, ele levou a obediência dele até a morte e morte de cruz. E por conta dessa atitude, Deus deu um nome para ele que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E esse nome foi dado à igreja, porque Jesus disse para os seus discípulos: em meu nome vocês pedirão ao Senhor, em meu nome vocês pedirão a Deus, e tudo quanto vocês pedirem lhes serão concedido. Porém, o nome de Jesus tem um caráter, porque esse nome foi conquistado com honra. Então tudo aquilo que eu peço em nome de Jesus deve estar numa estrada de honra, deve estar nesse lugar da estrada da obediência, deve estar nesse lugar na estrada da palavra. Eu não posso sair pedindo aleatoriamente coisas para Deus se eu não busco o Senhor, se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não tenho compromisso com nada, se eu não sirvo a igreja na qual eu congrego, se eu sou somente um espectador de palavras, se eu sou somente um esquenta-cadeira. Não, meu irmão, a igreja é o corpo vivo do Senhor, é um corpo ativo, é um corpo que lê a palavra, é um corpo que obedece ao Senhor. Deus. Todo início de ano a gente tenta estimular as pessoas daquilo que elas já deveriam estar fazendo normalmente. Se vocês olharem no Instagram das nossas igrejas, vai ter lá plano de leitura da Bíblia. Irmão, sabe que me dá um negócio assim? Faz parte a gente fazer, a gente tem que ajudar. Mas me ajuda a te ajudar. Aleluia, né? Porque se eu te falar uma coisa que é básica, que você não consegue fazer, como que você pede a Deus favor? Irmão, como que eu vou pedir favor para Deus se eu não leio a Bíblia? Aí eu falo assim: não, pastor, porque eu tenho uma dificuldade de ler. Você não tem mesmo. Porque você vê sua rede social, você não fica só vendo, você lê as coisas. Se tem uma notícia que te interessa, você não faz uma leitura dinâmica. Esse silêncio da morte. Mas pode deixar que a gente vai terminar para cima, tá? Final tem alguns minutos. Então, a gente não pode ser uma igreja fantasiosa. Irmão, no nome de Jesus, que Deus nos livre de uma igreja de cultos, irmãos, onde a gente vive uma fantasia. A gente declara que quer o favor de Deus, mas nos bastidores da nossa casa, a gente não faz aquilo que é básico. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre, irmãos, da gente viver um evangelho falso, da boca para fora, que sabe louvor, mas não sabe honrar os irmãos, que sabe, irmãos, a letra de um monte de música, mas as palavras que saem da boca, quando vai tratar os filhos, quando vai tratar o marido, quando vai tratar a esposa, são palavras duras, são palavras sem graça de Deus, são palavras torpes. Irmão, no nome de Jesus, o Senhor encheu você de autoridade para você andar no trilho da palavra de Deus, para que o favor de Deus te alcance, porque favor de Deus não é coincidência, favor de Deus não é nada disso. A graça de Deus, ela pode se estabelecer na sua vida como um favor que você não merece, mas o favor de Deus, irmãos, é alguém que está gerando no seu secreto, é alguém, irmãos, que está estabelecendo um trilho de autoridade, de caráter diante de Deus. Favor de Deus é para viver, irmãos, quando eu tenho um compromisso com esse altar, quando eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, quando eu estou afim e amo a palavra, eu quero orar, eu venho para a torre de oração, eu venho participar, eu tenho tempo, eu vou estar aqui, eu me matriculo no Rebaiar, eu estou servindo na igreja, eu não estou atrás de título. Se alguém quiser, eu sirvo aonde for, lá na recepção, limpando o banheiro, seja o que for, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Mas eu não sirvo porque eu não gosto de fulano de tal. E quem disse que aqui é clube para você gostar das pessoas? Isso você faz na sua casa, só entra quem você gosta. Mas aqui é reino de Deus. Todo mundo aqui é imperfeito, irmãos. Todo mundo aqui tem defeito. Quem não tem defeito?
Por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados. Você quer o favor de Deus? Então leve a sério a palavra que você carrega. Leve a sério essa Bíblia que você carrega. Leve a sério a palavra que você tem escutado aqui, dia após dia, toda semana. Leve a sério. Por isso, meu irmão, eu não venho aqui para poder te fazer promessas que só vão te alegrar agora, e você vai encarar sua realidade e nada vai acontecer. A gente vai passar aqui meses falando sobre o favor de Deus. Meses. Mas o que nós precisamos é, como o nosso pastor começou no domingo, arrumar a nossa casa. E se de domingo até quinta você esqueceu, eu estou aqui para te lembrar novamente. Porque a gente tem um hábito de ouvir no domingo, na segunda-feira a gente esqueceu tudo. Aleluia! A palavra de Deus não se deixa para amanhã. A gente começa hoje. A gente começa a praticar agora. A gente não deixa para depois. A gente honra o Senhor agora. Quando eu vou pedir perdão? Hoje. Quando eu vou ajeitar minha vida? Agora. Quando eu vou começar minha vida de comunhão e oração? Hoje ainda. Eu não durmo sem orar o Senhor. Eu não durmo sem antes ler a palavra. Eu não durmo sem antes praticar as Escrituras. Eu não vou deixar para amanhã. Porque o Senhor é prioridade na minha vida. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é antes de tudo. Antes dos meus prazeres. Antes dos meus desejos. Ele está acima de todas as coisas. Porque Ele é merecedor de todas as coisas. Numa próxima oportunidade eu prego essa mensagem completa. Mas se nós olharmos para a vida de José, a história de José é linda. Todos aqui amam a história de José. Mas às vezes, irmão, você é um José. Só que você só quer o final da vida de José. Da história de José, você não quer o poço? Você não quer a prisão? Você não quer correr dos assédios? Qualquer tentação que aparece, você cai? Aí você vive reclamando que coisas não acontecem. É igual tem gente que fala assim: pastor, eu acho que eu sou Jó. Não é mesmo. Fala assim: não, você não é não. Não é. Não vem com essa história de ser Jó, porque você não é. Não é. Tenho certeza que não é. Primeiro, porque se você fosse Jó, nem aqui você estaria. Você não estaria nem me falando que você era Jó. Pensa num vaso, irmãos, que colocou Deus acima de todas as coisas. Viveu o que viveu o sofrimento e nunca reclamou do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que não se achou pecado nos seus lábios. Aí o vaso vive reclamando da vida e vem falar para mim que é Jó. Como diz a Ruth, aqui não. De jeito nenhum. Mas olha a vida de José. Esquecido, jogado no poço, interpretou sonhos. E na sequência uma pessoa esqueceu dele. Ele interpreta sonhos sem pedir nada em troca. Por que ele não pede nada em troca? Porque ele já tem uma coisa que nós aprendemos com José. Deus deu uma palavra para ele. Ele tem tanta convicção na palavra dele. Ele se vê tão amado por Deus, mesmo estando preso, mesmo estando esquecido, mesmo estando abandonado. Ele se vê tão amado por Deus que ele não murmura em nenhum momento. Eu quero saber se você se vê tão amado por Deus para não permitir que nenhuma palavra de murmuração saia da sua boca. Então, se nós queremos viver o ano do favor, nós precisamos aprender a ter um coração igual de Jesus. A gente canta aquela canção: dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Eu estou lendo um livro que fala sobre discipulado. Quem que já começou a ler livros? Já estou terminando o primeiro.
mais esse pulso. Aproveita e passa ali, já compra um livro. Tá aberto hoje a lojinha? Aí, passa o livro. Você vai ver um com a capa azul marinho. Tem uma bússola no meio. Vai bater o olho. Aleluia. Vai estar assim, ó, doutrinas elementares. Aleluia. E aí você vai lá e vai comprar esse livro no nome de Jesus. Amém? Aproveita que acho que só tem 20. Deus pode usar 20 pessoas aqui para acabar com esses livros hoje. Aleluia. Porque, meu irmão, com as mesmas atitudes, sua vida não vai mudar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E se tem uma coisa que a ressurreição de Cristo Jesus trouxe para nós, porque se Ele pagou com alto preço, se Ele honrou a Deus no mais alto nível e entregou a sua própria vida em nosso favor, foi para que aquilo que está sobre a vida dele seja uma realidade em nossas vidas. O poder que habita em Cristo Jesus é o mesmo poder que habita sobre todos aqueles que um dia receberam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ao ressuscitar, Ele disse para os discípulos: eu não vou deixar vocês sozinhos, mas enviarei alguém igual a mim, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade. O Espírito da verdade que hoje habita sobre aqueles que um dia reconheceram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Ele te guiará a toda a verdade. Não são meias verdades, mas é a toda a verdade. Não ficará nenhuma verdade escondida para aqueles que creem em Jesus. Hoje é uma noite para você sair daqui com uma convicção e uma certeza: eu estou no ano do favor, eu estou sim, mas eu não vou viver a minha vida de qualquer jeito. Eu vou me entregar como nunca me entreguei antes. Eu vou me entregar como nunca me entreguei antes. Eu vou viver como nunca vivi antes, debaixo do favor de Deus, viver na obediência do Senhor, viver nos caminhos do Senhor. A partir de hoje eu faço um compromisso de orar, de buscar o Senhor dia e noite, e não vou permitir que a minha vida seja uma vida fria diante da presença dele. Deixa eu falar uma coisa: Satanás está querendo roubar a sua mente, Satanás está querendo roubar a sua saúde, Satanás está querendo roubar o seu tempo, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque sabe uma realidade? Paulo disse o seguinte: não vos conformeis com o presente século. Porque se você não está sendo transformado pela palavra e renovando a sua mente, você já está sendo transformado por outra coisa. Mas pastor, eu não me envolvo com o pecado, eu não me envolvo com nada. A Bíblia diz: se você não está sendo renovado pela palavra, você está sendo transformado por esse presente século. Por que você acha que hoje a gente encontra pessoas e irmãos que não têm uma paixão grandiosa por Jesus Cristo? Porque elas estão sendo transformadas por esse presente século. Quando você, irmãos, e tem a sua vida pautada na palavra, a sua paixão é Jesus Cristo de Nazaré. Você vive em função dele, você não vive em função de outras coisas, você não tem outros amores, você não está dividido com outras coisas, você quer viver para Cristo Jesus. Nós cantamos aqui, é por ele, para ele que nós estamos gastando toda a nossa vida. Então isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos nesses últimos dias, nós